Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Espaço Plural, o nosso programa de entrevistas que aborda assuntos diversos, recebe convidados das mais diversas áreas. E hoje, aqui com a gente, o professor de medicina aqui da Unisc e também, antes disso, né, médico infectologista e já nosso parceiro da Unisc TV, que a gente já fez várias entrevistas, doutor Marcelo Carneiro. Doutor Marcelo, muito obrigada por receber e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, sempre estou disponível aqui para conversar com vocês. Ele veio conversar com a gente sobre um assunto que não tem como estar, né, no momento, que são, né, as doenças respiratórias e a superlotação nas unidades de saúde. O inverno começou oficialmente no último sábado, dia 21, mas as baixas temperaturas já, né, características da época, já causam sérios problemas. Há um mês, o Rio Grande do Sul decretou situação de emergência em saúde pública por 120 dias, devido ao aumento de internações por doenças respiratórias, principalmente crianças. Segundo dados da Secretaria da Saúde, em 2025, o estado já registrou mais de 8.400 hospitalizações. Só em UTI são mais de 2.200. Até o momento, o Rio Grande do Sul registrou mais de 680 mortes por síndrome respiratória aguda grave. A presença simultânea de vírus como influenza, Covid e vírus sincicial respiratório tem sobrecarregado principalmente a rede pediátrica. O governo gaúcho anunciou um investimento de 20 milhões para reforçar os atendimentos. Doutor Marcelo, trazendo aqui para a nossa região, qual a sua avaliação sobre este cenário aqui em Santa Cruz do Sul? Tanto no número de casos, quanto também na superlotação das unidades de saúde. Bom, inicialmente é importante a gente entender que essas situações acontecem aqui no Rio Grande do Sul nos meses mais frios por uma questão ambiental, né? A gente acaba ficando em ambientes fechados, a contagiosidade das doenças respiratórias são mais frequentes, né? Não que isso seja uma questão somente do inverno, né? Mas a gente no sul do Brasil a gente percebe isso e está vinculado justamente a essa questão de ficarmos em ambientes com pouco arejamento né, janelas fechadas, as pessoas, né, têm mais contato com outras pessoas, o risco de ter doença respiratória e a gente se cumprimentar, basicamente isso, já aumenta a contagiosidade pela mão, pela etiqueta respiratória, pelo hábito de colocar a mão no seu nariz, e isso favorece. Obviamente, crianças, idosos, pessoas que convivem com outras pessoas doentes têm um risco maior de adquirir doença. Então, nesse mês de junho, a gente sempre considera que junho é um mês onde o pico das doenças estão acontecendo. É o nosso mês mais frio, é o mês onde já passou pelo menos 2 a 3 meses com doença respiratória, e aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe que essa sazonalidade, que é esse período onde as doenças acontecem, ela varia de um ano para o outro, podendo ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas não escapa do mês de junho, que coincide com o mês, né, o início do inverno, mas não somente por isso, mas é pelos nossos hábitos que mudam quando a gente está com frio ou quando a gente está num ambiente que tenha muito vento, a gente acaba se fechando, aumentando a contagiosidade para doenças respiratórias. A gente estava falando antes, né, antes de começar o programa, a gente está no pico. Então, se a gente olhar a característica do que está acontecendo agora em 2025, no Rio Grande do Sul, a gente percebe que a gente já alcançou esse pico e a gente se mantém, né. O que está acontecendo, e isso é importante epidemiologicamente, é que todas as doenças epidêmicas ou essas doenças que acontecem de período em período, elas têm um início, meio e fim. O fim vai acontecer independente do que nós venhamos a fazer. O que a gente quer com esse tempo maior de exposição de vírus às pessoas é diminuir a gravidade da doença e evitar com que a gente tenha uma sobrecarga no sistema de saúde, que é o que a gente vai conversar depois. Mas o que a gente está percebendo ainda é que nós não chegamos no final da doença, o que demonstra que existem ainda pessoas que estão suscetíveis e que a doença e que a transmissibilidade dos vírus, vamos falar no plural, só termina quando todas as pessoas suscetíveis
entrarem em contato. E aí eu posso ser um suscetível vacinado e um suscetível não vacinado. O que a gente está percebendo no Rio Grande do Sul, e dados do estado, que as pessoas que estão tendo evolução desfavorável são pessoas não vacinadas. Então, e tem que também deixar muito claro, e eu sei que nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, é que a vacinação não vai diminuir a probabilidade de eu ficar doente. A vacinação vai diminuir a probabilidade de eu ficar doente grave. De eu ficar doente grave que precise ir para o hospital, que eu precise ir para o plantão, que eu precise ir para a UTI, ou que eu tenho um desfecho mais desfavorável. E o que acontece durante a minha doença? Quantas pessoas eu posso colocar em risco e ser contagioso? Então daqui a um pouco eu posso não ter uma doença que vai ter um desfecho desfavorável, mas talvez a minha mãe de 80 anos vá, o meu filho de menos de 1 ano vá. Então é isso que a gente tem que pensar. Os nossos convívios familiares, eles são de risco. Então a minha condição pode gerar risco a outra pessoa. Então quando a gente fala de vacinação, eu não estou falando apenas do Marcelo vacinado. Eu estou falando do Marcelo sendo um foco de doença para as outras pessoas com quem eu tenho convívio. E é isso que as pessoas têm que pensar na hora da vacinação. Eu me protejo para também proteger outras pessoas. E se eu fizer isso, se tu fizeres isso, e se outros fizerem, a gente consegue, se os outros fizerem, a gente vai conseguir bloquear esse processo e o número de pessoas doentes graves vai diminuir. Então é uma forma da gente bloquear o negócio. Ou só depois que todo mundo ficar doente que esse processo vai terminar. Mas aí esse ficar doente pode acontecer, né, de agravar. E de comprometer o sistema, porque o sistema de saúde não está preparado para muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Então quando a gente volta lá para abril e começa a pensar na vacinação, e que depois da vacina nós temos 2 semanas mais ou menos para conseguir ter uma proteção vacinal, nós começamos em abril e a cobertura vacinal foi menor que 50%. Então, ok, mas 50% se vacinou. Mas imagina se não tivesse. Agora imagina se todo mundo que estivesse com condições ou com indicação de vacinação como prioridade tivesse feito, talvez agora a gente diminuiria isso. E quando a gente vai olhar quem está ficando doente, quem está morrendo de doença respiratória, são crianças e idosos. Então, de novo, são esses extremos etários e a grande maioria são pessoas com mais de 60, 70 anos, que já têm indicação de vacina lá em abril, Na primeira fase, na né? primeira fase, e são esses que estão sobrecarregando o sistema hoje. Então, é isso que a gente precisa aprender e sempre é importante a gente falar. Hoje a gente tem que se vacinar e estimular com que os idosos se vacinem, ou as pessoas com mais de 60, e as crianças, para evitarmos o risco maior. Eu iria perguntar justamente sobre isso, né, o quanto porque até o início, deste mês, tanto o estado quanto o país todo, ele registra um número muito baixo de vacina, né. A meta do Ministério da Saúde é a cobertura vacinal de 90%, mas está muito abaixo. E mesmo com todo o agravamento, parece que não, né, não flui, as pessoas não estão buscando. O quanto isso está influenciando, especialmente, para essa sobrecarga Hum, nos atendimentos. perfeito. E quando a gente fala isso, hã, a gente tem que lembrar que a vacina da gripe é para diminuir a influenza, que é um dos vírus que podem estar levando as pessoas ao hospital. Hã, e não obrigatoriamente as pessoas estão internando por influenza, mas se a gente for ver o final de semana, as pessoas estão internando pós-influenza. Ou seja, a gripe, né, ter pego gripe aumentou a probabilidade de desenvolver uma pneumonia por bactéria depois. Então, é como se a gripe abrisse a porta e a bactéria entra e faz a complicação. Então, quando a gente vai olhar as pessoas que estão internando no final de semana, internaram semana passada, todos com pneumonia bacteriana pós-influenza ou quase todos com uma doença respiratória prévia, que não era uma gripe mal curada, não, foi a complicação de uma doença viral, que pode ser uma infecção bacteriana. Então, são essas as pessoas que estão internando. Então é isso que tem que ficar muito claro, diminuir a probabilidade de ficar doente grave para não ter mais uma doença. Agora imagina isso acontecendo num senhor
hipertenso, numa senhorinha cardiopata, com doença renal, com doenças ou seja, descompensa o diabetes, descompensa a pressão, descompensa o coração, e aí ele não sai do hospital. Então é porque essas doenças, mas isso não são doenças graves. Para quem não tem doença nenhuma, porque para quem tem, se torna uma doença importante que vai descompensar a doença de base. E fazendo um parêntese, né, pode até parecer que não é grave, mas os casos que eu tenho visto, tive, né, inclusive dos meus filhos, da influenza, tem sido, assim, de judiar mesmo, né, doutor. Tem realmente tido casos, assim, com sintomas bem importantes, febre, um mal-estar. É, vamos falar sobre isso. São várias as doenças. Influenza, covid, tem a VSR, que é vírus sincicial respiratório, esse, né, que é o Hum. causador da bronquiolite. Como diferenciar? São vários que causam todo esse estão causando esse caos, mas como diferenciá-los? Então a gente vai basicamente a gente trabalha da seguinte forma: primeiro, difícil dizer quando é um e quando é outro, tudo é muito parecido. A gente tem mais prevalência, ou seja, o que está mais comum esse ano? Influenza. Quando a gente vai pegar a faixa etária e eu boto criança, vírus respiratório sincicial se for criança menor que 1 ano. Entre criança de 1 ano a 5 anos, influenza. Mais de 60 anos, influenza. Então depende da faixa etária. Ah, eu estou falando de uma escolinha, então deve ser vírus respiratório sincicial. Mas são as professoras e todas as outras crianças maiores? Talvez seja influenza, mas talvez seja vírus respiratório sincicial. Então eu não consigo dizer se eu estou com febre, tosse, dor de garganta, se isso é gripe, coronavírus, vírus respiratório sincicial ou outros vírus respiratórios. Tanto que os exames vêm com tudo junto. Se eu for fazer um teste rápido para coronavírus, não é apenas para coronavírus, é coronavírus mais influenza A, mais influenza B. Nós estamos falando de influenza ou gripe, mas tem a gripe A, gripe B, gripe C. Então tem mais de um tipo. E o exame pega o A e o B. O que a gente está enxergando? Influenza A, não é coronavírus, é influenza A. E quando não é nenhum desses, a gente faz o teste de vírus respiratório sincicial. Então, mas em todo mundo? Não. Nas crianças. Então, lá na pediatria, no hospital, é assim: internou com doença respiratória, faz os mais comuns, influenza e coronavírus. Não é esse, vírus respiratório sincicial. E pode ter aquelas crianças que vão fazer todos esses exames e vai dar tudo negativo. Primeiro, ou porque já está tarde, já passou a fase de pegar o vírus no exame, ou está cedo demais, não deu tempo para o vírus crescer para ser visto no exame, ou é outro vírus respiratório, que não são esses de importância que a gente está falando agora, mas que também gerou uma internação, um atendimento. Então, importante na hora da gente definir é que muda as condutas. Para uns eu vou dar medicamento específico para o vírus, outro não vai ter, o outro vai ser suporte, o outro tem precaução respiratória junto com o idoso. Quem vai cuidar dessa criança? É uma avó doente, cheia de doença? Não, ela tem que usar máscara. Então, no momento que eu defino qual é o vírus mais prevalente ou o que está acontecendo, eu consigo traçar estratégias para diminuir a contagiosidade familiar. Porque todo mundo sabe que depois que entra um vírus dentro de casa, ele só sai dentro de casa depois que pegar todo mundo, não é isso? Começa com uma, vai para outra, para outra, terminou aqui em casa, agora vai para a próxima casa, não é isso? Então, entendermos que essa cinética viral, esse movimento do vírus dentro de casa, ele vai acontecer. Ele pode ser menor ou maior, ele pode ser menos grave ou mais grave, dependendo de como que está a imunidade das pessoas dentro dessa casa. Se todos estiverem vacinados, talvez a quantidade de vírus que vai ficar na minha veia respiratória vai ser tão pequena que a probabilidade de eu ser contagioso vai ser menor. Ah, mas final de semana nós vamos visitar a avó e o vô. Com criança gripada? Com criança com vírus respiratório? Ah, mas eles estão bem. Sim, mas o vô vai ficar bem? Se ele pegar a doença? Será que ele não vai ter uma complicação por bactéria? Porque o que a gente está vendo, e não é nem o vô, é a avó, tá? O sexo feminino é o que mais está comprometido depois dos 70 anos com doenças respiratórias. Primeiro que tem mais mulher do que homem, e segundo que elas descompensam mesmo. Então, nós temos que proteger os nossos familiares. Então, não será assim, vamos cuidar um pouquinho mais, a vacinação ela é para todo mundo, para proteger o idoso, é para proteger a criança. Então não adianta também a gente proteger toda a família, aí a babá ou a empregada que cuida da criança não se vacinou.
não adiantou em nada. Então nós temos que proteger aquelas pessoas que estão envolvidas com o processo. São as prof lá da escolinha que tem que também estar protegidas, porque se elas não forem porque estiverem doentes, como é que quem vai cuidar das crianças? Então, você não consegue entender que é um ciclo e que tem sempre uma pessoa envolvida e todos precisam estar bloqueados para a gente conseguir ter o controle ambiental. Porque quanto mais vírus tiver no ambiente, maior a contagiosidade e isso vai explodir em algum lugar. O hospital, a UTI, o plantão, né. E lembrar que as outras doenças continuam acontecendo, não é porque tem influenza que não as pessoas vão parar de ficar doentes, elas continuam infartando, né, tendo outros problemas. E agora imagina, infartou e ainda vai pegar gripe junto. Que combo. Ente Isso não é legal. Então, por esse motivo que a gente tem que fazer esse raciocínio do bloqueio vacinal antes de começar, porque agora nós estamos em pleno processo. Dá para melhorar ainda, mas a gente está correndo contra o tempo. E um tempo que não nos ajuda, porque se eu fizer a vacina hoje, ela vai estar boa e me protegendo daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas estão falando na segunda semana de julho. Mas será que lá já não caiu o pico e eu perdi todo o tempo? Ou daqui a um pouco as pessoas estão fazendo vacina agora, e aí elas ficam doentes daqui 2 dias e disseram que ficaram doentes por causa da vacina. Não, tu já estava doente, só não estava se manifestando ainda. Então, esses detalhes que a gente precisa deixar claro, desmistificar um pouco mais, e as pessoas entenderem que o cuidado de todos cuidam para todos serem cuidados. Vamos seguir nessa linha do desmistificar. 2000 é um dado bem interessante, ó, 2019 foi o último ano em que os gaúchos atingiram a meta do Ministério da Saúde, que é de 90% da cobertura vacinal. São diversos os fatores. Mitos sobre a vacina e um do que a gente sempre ouve: "Ah, mas eu fiz vacina e eu fiquei doente mesmo assim, então não adianta fazer". Como explicar esse último fator? Como, para que as pessoas percebam, né, a vacina que ainda pode, né, que mesmo fazendo vacina ela ainda pode pegar a doença. Então, essa é um movimento difícil da gente fazer, porque as pessoas têm essa liberdade, as informações estão em todos os lugares. E nós temos informações corretas e informações incorretas, e informações com dúvidas, e sempre teremos. A vacinação da gripe, e aí eu vou para a tua última afirmação, hã, ela é importante justamente para diminuir a forma grave da doença. E talvez alguém tenha falado em algum momento, em alguma propaganda, de que fazer vacina da gripe para não pegar gripe. Como disseram, vamos fazer vacina de coronavírus para não pegar a covid, o que não é verdade. Nós vamos fazer vacinas para diminuir a probabilidade de fazer a forma grave. Vamos trocar a doença, vamos falar de vacina de sarampo. Todo mundo sabe que a gente faz vacina de sarampo para não ter sarampo ou, se for ter sarampo, ter um sarampo leve. Mas a vacina do sarampo tem uma proteção vacinal maior que a vacina da gripe, então eu não posso comparar 2 coisas. A mesma coisa, vacina de tétano, ela protege quase 100%. A vacina da gripe, em adultos saudáveis, em torno de 40, 50%. Então, eu não posso comparar: "Ah, mas eu fiz as outras vacinas, davam certo". Então elas não são comparáveis. São tipos diferentes, e isso gera uma desconfiança, porque quando a gente fala vacina, é como se a palavra vacina fosse igual para todos os tipos de antígenos ou para todos os tipos de doença. Não é verdade. Então, existem vacinas que funcionam muito bem para algumas coisas e não funcionam bem para as outras. A vacina de gripe sendo feita esse ano, ela funciona de um jeito. Mas se eu pegar uma pessoa que se vacina há 10 anos, todos os anos, a vacina desse ano vai funcionar melhor para essa que fez várias todos os anos do que para ti que fez só uma. Porque tu tem um histórico vacinal anterior de estímulo de imunidade, com imunidade de memória que a gente chama, de 10 anos. E a tua memória de 1 ano é diferente da memória de 10 anos. Então isso também não fica claro para as pessoas. E às vezes a gente deixa assim: "Eu vou fazer semana que vem. Ah, mas a semana que vem eu não estou bem. A semana que vem eu vou viajar", e quando vê já passou. E aí a gente vai fazer a vacina
justamente no momento de maior número de casos e a probabilidade de estar doente, quando fez a doença, é maior. E aí gera mais um mito, viu? Fiz a vacina e fiquei doente. E isso gera um problema, né? Um baita problema. Nós vamos o assunto aqui é para muito, né, para muitos blocos, mas a gente vai para um rápido intervalo e logo mais nós seguimos com o bate-papo sobre doenças respiratórias e superlotação nas unidades, que ainda a gente tem que voltar nesse assunto. Até mais. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unis TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta, estamos conversando com o Dr. Marcelo Carneiro, que é infectologista, professor do curso de medicina aqui da Unisc, e o assunto é sobre o inverno, o frio, as doenças respiratórias e, consequentemente, a superlotação nas unidades de saúde, nos hospitais. Doutor, recentemente houve uma situação que gerou bastante repercussão, né, aqui em Santa Cruz do Sul, com um bebê de 2 meses que acabou agravando, precisou, né, internar em UTI. Sem entrar no mérito, né, deste caso, mas a pergunta é: quando procurar atendimento? Quais os sinais, os sintomas que são alerta? Perfeito. Como eu tinha falado anteriormente, os extremos etários sempre são de maior preocupação. Então, crianças pequenas, idosos ou muito idosos, né, e a gente tem percebido, senhorinhas de 90 anos, né, então os nonagenários são de risco maior. As crianças pequenas, porque a imunidade ainda não se formou, e os idosos, porque a imunidade não se forma mais. Então nós temos sempre esses extremos como um importante. E nesse caso, né, e na verdade, se a gente for separar esses 2 grupos, os idosos, por serem idosos, também se comportam muito parecido com crianças, e para ambos, se tiver com falta de ar, dificuldade para respirar, cansado, no caso das crianças, essa dificuldade para respirar que faz barulho para respirar e que percebe que ou está fazendo movimentos diferentes no pescoço ou na barriga, como se a pele estivesse entrando. E nos idosos, velhinho que não quer comer, não quer tomar banho, cansa para trocar de roupa, não quer sair da cama, são sinais de que algo está acontecendo. Então, eles se comportam parecidos com algumas coisas diferentes, mas são sinais de gravidade. Hã, obviamente ter tosse, ter febre, dor de garganta e a pessoa está conversando, rindo, assistindo televisão, comendo normal, bom sinal. Então, dá pra gente deixar assim como uma regra, dificuldade para respirar, não consegue conversar, não sai da cama, criança que parou de comer, idoso que parou de comer, tem que levar no hospital, alguma coisa está errado. Se a gente esperar muito, a chance de agravamento é maior e a dificuldade de conseguir alcançar novamente, para conseguir melhorar vai ser mais difícil. E às vezes o que está acontecendo geralmente é uma complicação, às vezes bacteriana, pós-viral, no caso dos idosos, e no caso das crianças são a história natural da doença mesmo que compromete. E a bronquiolite gosta de criança com menos de 1 ano. Isso é clássico, sempre foi assim. E se preocupar com criança prematura. Criança prematura com doença viral, mesmo e elas recebem vacina para vírus respiratório sincicial, hã, essas têm que ter mais cuidado ainda. Então é importante relatar isso e esses fatores de risco de maior morbidade que a gente chama que é de gravidade. Uma dúvida bastante comum: é resfriado ou é um caso mais grave? Como diferenciar? Até também porque a gente sabe que daqui a pouco é só um resfriado, eu vou ir para uma unidade da saúde, além, né, de estar ali superlotado, ter uma demanda alta, também vou estar me expondo meu familiar Sim. a outros agentes, né, outros A vírus. importância da consulta médica
em qualquer caso de doença respiratória, basicamente é definir se é influenza ou não. Porque se for influenza, tem 48 horas para iniciar o medicamento para matar o vírus. Além de matar o vírus, diminui a contagiosidade familiar. Quer dizer, se eu tiver influenza e tu não tem ainda, e eu tomar o remédio, daqui 2 dias, possivelmente eu não estarei mais sendo contagioso na mesma capacidade que eu seria caso não tomasse. Com isso, diminui a contagiosidade. E diminui a contagiosidade na minha casa também. Então, e a chance de eu voltar mais rápido ao trabalho é maior. Então, uma coisa leva à outra. A gravidade depende também da forma da doença inicial. Então, tem pessoas que usarão medicamento, farão vacinas e mesmo assim farão doenças graves. Então, não é porque a vacina e o remédio não funcionou, é porque essa pessoa talvez tenha condições ou não tenha as condições adequadas para ficar doente e vai complicar com mais facilidade. Então, nem todo mundo vai responder à vacinação da mesma forma e nem todo mundo vai ter doença leve, mesmo sendo um resfriado ou sendo uma influenza. Pode complicar com outras coisas, ou complicou com bactéria pós-influenza. Então, é difícil. O importante é fazer diagnóstico. Se eu sei que eu estou com doença respiratória e eu tenho influenza, tem remédio. E eu consigo usar isso, com mais facilidade e evito ou diminuo a probabilidade de doença grave. Se eu chegar no final de 3, 4 dias para tratar a influenza, não adianta mais tomar remédio. E aí eu já perdi a oportunidade, e a chance de agravamento é maior. No caso de vírus respiratório sincicial, que é o que acontece com criança, a gente sabe que tem um tempo de doença, e se a gente faz o diagnóstico, a gente evita com que melhor, então tá, é isso aqui, já tem 2 dias, pode piorar em 3 dias, vamos ficar de olho, vai para casa, mas qualquer sinal desse, tem que voltar. A orientação ela não é genérica. Tu concordas que quando eu tenho um diagnóstico definido, eu sei qual é a história natural da doença, eu sei quando começa, quando está no meio e quando tem fim. Ou o fim pode complicar e a gente tem que datar uma conduta. Então, a definição da forma da doença ou do vírus que está te acometendo vai facilitar a forma de eu te orientar. E tu vai estar muito mais direcionada para conduzir, e isso gera mais segurança no tratamento ou nesse tratamento de suporte, que nem sempre a gente vai ter medicamento específico. E também a questão do diagnóstico, né, e de saber o que tem, é também uma questão de conscientização para não espalhar, né, para outras pessoas, para o círculo, né, E onde a tu etiqueta respiratória. Se eu estou com doença respiratória, eu vou me comportar diferente. Eu vou usar máscara, eu não vou ambiente fechado, eu vou remarcar algumas coisas. Não, hoje eu não vou, mas olha, eu preciso ir, mas eu vou usar máscara, não chega muito perto de mim, vamos deixar a janela aberta, porque nós vamos ter que ficar nesse ambiente aqui um tempo mais. Tu concorda que eu estou me preocupando em te cuidar? Então, me parece muito mais coerente se as pessoas tiverem comportamentos de autocuidado e de cuidado com o outro. Se nós fizermos isso, simplesmente já estaremos fazendo muita coisa, né, e não menosprezar o sintoma respiratório. doutor, como é que está a situação, né, em hospitais, nas unidades básicas? O que está chegando, assim, a seu conhecimento? Eu sei que também atende, né, em plantões, enfim. Como que está a situação na questão de superlotação? É, a gente percebe sim uma gravidade nessas últimas semanas, né, e a gente percebe um aumento do número de atendimento. Então as unidades estão todas, as UTIs todas lotadas, né, não só do Santa Cruz, mas do Ana Nery e dos outros hospitais da região, e fazendo com que isso é de preocupação não somente pela questão da doença respiratória, mas lembrarmos que as pessoas podem ter outros problemas de saúde que vão precisar de UTI por um acidente, por um infarto, e a gente está vendo que, por exemplo, até a nossa UTI, que é cardiológica, está lotada de doenças, de outras coisas, e as pessoas infartadas não conseguem ir, ou um risco de cancelamento de cirurgia cardíaca, e a pessoa que estava lá esperando para fazer a sua cirurgia para trocar a válvula do coração, que é grave, tem que esperar, porque agora não tem vaga na UTI, porque está cheio de outros doentes. Então é isso, a repercussão que isso acarreta no sistema. Então, lembrar que as as doenças sazonais acontecem, mas as outras doenças não terminam.
E O o mundo continua, né. mundo continua e essas coisas e vão sobrecarregando. Então, isso gera um risco e um agravamento das outras situações de saúde, que a gente também tem que cuidar. Vamos lá, vou ir consultar, estou com sintomas ou vou levar um familiar para consultar. O meu caso, o meu filho, o meu familiar, sempre, na minha visão, é o mais grave, né, sou eu que estou passando mal. Mas essa não nem sempre vai ser a avaliação, né, dos profissionais de saúde. Pode ter situações de pessoas que estão, né, com situações mais graves, enfim. E vai ter espera, que é um grande problema, né, uma grande reclamação, né, por parte da população, que claro, é compreensível quem está doente ou está vendo o filho doente, está vendo o seu familiar, é ruim esperar, ninguém quer esperar, mas é preciso ter compreensão. Qual o recado o senhor deixa, para quem está nessa situação e que precisa aguardar? Então, assim, concordo plenamente com tudo que tu falaste, assim, e é importante as pessoas entenderem que a gente usa classificações de risco, né, que classifica e que são classificações internacionais, é assim aqui, e se usar o mesmo score num hospital dos Estados Unidos é a mesma coisa. A tendência é tentar achar uma forma para equilibrar o que é grave por um score, ninguém é um número, né, mas ao mesmo tempo nós temos outras prioridades. E isso às vezes é difícil a gente entender. Por exemplo, se eu estiver com uma gravidade que eu ganhei uma ficha amarela, mas se chegar uma pessoa de 90 anos que ganhou uma ficha verde, só para ela ter 90 anos ela ganhou a ficha amarela. E ela será atendida na minha frente por prioridade legal. Ou qualquer uma das outras prioridades legais que são regras aqui no Brasil. Então, o que acontece? Que se todos os velhinhos chegarem ao mesmo tempo na tua frente, serão todos atendidos na tua frente, tu vai esperar? Mas eu também sou ruim, eu sou mais ruim que ele, mas por lei ele tem prioridade. Então, nós temos que lembrar que existem as prioridades por doenças e as prioridades por lei e que vão passar na frente. Então, e concorda que se eu tenho muitos idosos indo ao hospital, eles são prioridades? Sempre, sempre. Mesmo eles tendo uma fichinha verde e tu sendo amarela, tu teria que estar na frente, mas por eles serem mais velhos, eles vão ganhar na tua prioridade. Se chegar um: "Agora eu sou o próximo", mas chegou outro idoso, ele vai passar na tua frente. Então quer dizer que a tua fila de espera, que antes era 15, virou 30, que agora vai virar 45, então vai virar 1 hora, 2 horas, e não é porque as pessoas não estão atendendo, não, é porque vai chegando outras prioridades e a tua prioridade já não é mais, e é péssimo isso. É péssimo, concordo, só que nós temos que gerir e se fizermos o contrário, o idoso que tem prioridade por lei, ele vai exigir os seus direitos, e ele tem razão. Então, nós temos que também ter sensibilidade, e já vi várias vezes, inclusive, de idosos com, décadas diferentes, achar que um tem mais prioridade que o outro, porque quem tem 80 tem mais prioridade de 70, mas não existe dentro da prioridade uma regra nesse sentido. Uma sub-regra. Uma sub-regra, então é complexo isso, tá. Mas eu gostaria que as pessoas entendessem que, sim, existem algumas regras, a gente tenta ser o mais sensível possível para tentar fazer com que todos sejam atendidos. A gente coloca maior número de médicos para atendimentos, principalmente no ambiente hospitalar, e mesmo assim às vezes demora, porque eu também não posso fazer uma consulta rápida demais, porque isso também não é legal. Ah, atende rápido demais, não, tem que ser atendimento adequado. É no mínimo 15 minutos. Depois na hora de só que no momento que tu ficou lá para fazer o exame, eu vou te ah, levou mais 15, já são 30. Então tu concorda que vai virando uma bola de neve, e a gente não consegue alcançar nunca. E nesse meio tempo não fechou a porta para não chegar mais gente, continua chegando. Então às vezes chega 10, 15 pessoas, chegou 3 pessoas ao mesmo tempo, a fila de espera já é 1 hora para esse terceiro, porque até eu conseguir atender o último, já levou no máximo, melhor, no mínimo 30 minutos. Então tu concorda que essa conta não fecha. E se chegar um idoso no meio da conversa? Não fecha. Então, é difícil, eu posso botar 10 médicos lá, e aí não vai ter espaço para atender, porque eu não tenho tantos lugares para atendimento, assim, então é muito difícil. E olha que nós estamos numa cidade extremamente privilegiada, que tem 2 UPAs, tem SEMAI,
tem o Hospital Ananeri, tem o Hospital Santa Cruz. Nós temos vários lugares. Gente, cidade de 100 mil habitantes com tudo isso de lugar para atendimento, fora as outras unidades que ficam abertas até mais tarde. Então, assim, e mesmo assim a gente tem um grande número de pessoas que inclusive vêm de outras cidades para serem atendidos aqui. E que a gente não pode dizer não, porque eles não são da cidade, né? Então, bem complexo. Mas as pessoas entenderem que sempre existe alguma explicação, às vezes, para a demora, e não é porque as pessoas não estão trabalhando. É porque, às vezes, o trabalho também, lembrar do outro lado que às vezes não dá nem para tomar uma água ou ir ao banheiro, porque está num trabalho realmente desgastante e não é fácil fazer isso também. E às vezes, né, o tumultuar ali, porque tá demorando, vai ao invés de ajudar, vai atrapalhar um pouquinho mais, né. Sem dúvida, porque aí tem que parar o atendimento para resolver uma outra coisa, e isso é bem difícil também. Doutor Marcelo, a gente pode ficar conversando muitas horas sobre, né, e tem bastante assunto para falar, mas para a gente finalizar e para deixar, assim, aquele recado final, assim, para quem ainda está com dúvida, fazer ou não fazer vacina. Uhum. Aquela finaleira, assim. Vacina de gripe, ela deve ser feita antes do inverno, mas quem não fez ainda vale a pena, nós não sabemos o comportamento do vírus esse ano. Depois que terminar a gente vai olhar para trás e vai dizer: "Pois é", né. Mas hoje a gente não consegue dar essa garantia. E lembrarmos que a vacina da gripe vai diminuir a carga viral, a quantidade de vírus no meu corpo, mesmo ela não funcionando 100%, mas a minha contagiosidade tende a ser menor. Então, isso sempre vale a pena. E lembrarmos que se eu vacinar, eu estou diminuindo a contagiosidade da minha família, que os surtos domiciliares são extremamente grandes. E imagina então, se está sendo ruim para ti ter gripe, imagina o teu filho ter gripe, o teu outro, aí um melhora, o outro piora, ou um dos idosos da família ficar doente e ir para o hospital e olha o transtorno e a recuperação que vai ser mais lenta e as dificuldades que isso vai acarretar. Então, lembrar que os nossos compromissos geram consequências. O meu direito começa, quando o teu termina e o contrário é verdadeiro. Então, se nós trabalharmos juntos, vai dar tudo certo. Mas se uma pessoa, um elo dessa corrente não funcionar, nós vamos ter problemas. E não é porque eu tenho a minha liberdade, a gente vive em comunidade. E quando a gente vive em comunidade, todos somos corresponsáveis. E isso é importante para a gente deixar muito claro. Doutor, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, sempre nosso parceiro. Espaço Plural. Essa edição do Espaço Plural termina aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.